Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Antecipamos um pouquinho hoje. Normalmente a gente entra aqui 8h20, agora são 8h17. É bom, porque já são mais 3 minutinhos ali para a gente bater um papo, bater uma conversa lá no Facebook, é onde a gente interage, tá bom? Estamos na televisão sim, aqui na TV Evangelizar, com o Evangelizar Informa, daqui de Curitiba para todo o Brasil, na nosso sinal via TV parabólica e mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD também. Mas lá no Facebook a gente vai interagindo, você vai participando, vai opinando e nós vamos registrando aqui a sua participação. É a hora de notícia, informação e prestação de serviço, do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar quer e gosta. Vamos, que hoje é sexta-feira, graças a Deus. A gente fica até mais animado, né? Vamos lá para as manchetes, que vai ser notícias, os destaques de hoje. Então, taca-lhe pau! A mensagem de Dom Adelar ao sair do hospital. A cada dia sinto-me revigorado. Enquanto me recupero da infecção, também me preparo para as sessões de radioterapia que em breve deverei começar. A mãozinha do Banco Central para ajudar o brasileiro a não cair em golpe. O Banco Central tem uma ferramenta útil e segura para informar se você é vítima de golpe. Começa a ser pago hoje o Auxílio Brasil de R$400. Primeiro recebem o Auxílio Brasil quem tem o número de identificação social, o NIS, com o número final 1. Lei que proíbe despejos por falta de pagamento de aluguel é prorrogada na Justiça. E ainda, a montagem do presépio do Vaticano. Da grande expectativa pela cerimônia de inauguração do presépio e da árvore de Natal do Vaticano. O Evangelizar Informa desta sexta-feira está no ar. Daqui a pouquinho, no horário do Brasil, 1h da tarde, vai ter inauguração ali do presépio e também da árvore de Natal lá do Vaticano. E é claro que nós vamos antecipar essas informações. Mas é o seguinte, vamos falar do tempo. Aqui em Curitiba tem até sol agora, gente. Temperatura ali com 17 graus e a máxima prevista de 28. Nem dá para acreditar. Eu acho também que vai ter calor e vai ter sol para o Brasil inteiro. Vamos acompanhar na previsão do tempo aqui com a agência Clima Tempo? Taca-lhe pau! No decorrer desta sexta-feira, os ventos que sopram no mar ainda vão continuar trazendo bastante instabilidade para a parte do sudeste, nordeste e também para áreas da região norte do país. A chuva acontece ainda a qualquer hora e a situação permanece de alerta devido aos altos volumes acumulados nos últimos dias no extremo norte do Espírito Santo e de Minas, em parte do sul e oeste da Bahia e desde o Tocantins até a capital Manaus. Em grande parte das outras áreas da região norte, nos estados do Maranhão e Piauí e também entre o estado de Mato Grosso, a região de Goiânia e Brasília, a chuva se concentra apenas entre a tarde e a noite, mas em pontos isolados também pode chover forte. As pancadas também serão rápidas na região de Belo Horizonte e no norte fluminense, mas na capital, Rio de Janeiro, a tendência é de o sol ainda entre muitas nuvens, mas já não há previsão de chuva. O tempo também fica firme com elevação de temperaturas no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, extremo sul de Minas e desde Mato Grosso do Sul até São Paulo e todas as áreas da região sul. No Rio de Janeiro o dia começa com 18 e o calorão chega a 30 graus, em Salvador mínima de 23 com máxima de 30 graus e em Porto Alegre faz 29 graus nesta sexta. Essa aqui tá fácil, essa época do ano aqui no sul do país, gente. Anteontem nós estávamos curtindo ali a mínima de 13 graus e a máxima de 18. Hoje a temperatura vai variar em 15 graus. Começamos ali com 14 graus e vamos chegar próximo de 30 graus. Aí não há rinite que aguenta, aí a saúde vai pro pau, tem que estar em dia, senão... Falando em saúde, gente, vamos atualizar as informações relacionadas ao arcebispo de Cascavel, que está aqui em Curitiba, só para a gente relembrar, né? Dom Adelar deu entrada no hospital, fez uma cirurgia para a retirada de um pequeno pedaço do tumor dele que ele estava na cabeça para fazer uma biópsia. E ali foi diagnosticado efetivamente pelos médicos o teor de gravidade desse tumor. Ele acabou saindo do hospital, mas acabou voltando porque depois ele continuava com problema de saúde. Na verdade, foi diagnosticada uma outra doença relacionada a esse problema. Ele teve aquele inchaço na membrana ali do cérebro. E por causa de tudo isso, ele foi agora, anteontem, ele foi
teve um novo diagnóstico médico, teve uma nova informação dos próprios médicos e ontem ele saiu do hospital. A pedido de todos os católicos ali de Cascavel, da arquidiocese dele e também dos paranaenses e dos telespectadores da TV Evangelizar, ele decidiu gravar uma mensagem para explicar exatamente como é que está o estado de saúde dele. Repare que nessa mensagem ele escreveu ali tudo o que ele precisava e acabou lendo essa mensagem que a gente vai divulgar para vocês agora. Acompanhe. Querido povo da Arquidiocese de Cascavel, queridos padres, ontem deixei novamente o hospital. Esta foi a segunda internação, necessária para debelar uma bactéria bastante resistente que se instalou no meu organismo. Agora, eu continuo o tratamento fora do hospital. Continuo aqui. A cada dia, sinto-me revigorado. Enquanto me recupero da infecção, também me preparo para as sessões de radioterapia que em breve deverei começar. Estou consciente da severidade do problema que me aconteceu. Houve muita sensibilidade, muita clareza por parte dos médicos, dos familiares, dos padres da arquidiocese que se revezam no acompanhamento. Tive acesso ao plano de pastoral, vi que tudo foi elaborado muito bem, com muito esmero. Recomendo que se tomem em grande apreço as metas evangelizadoras lá propostas. Que o Espírito Santo acompanhe os passos de todos os evangelizadores, dos agentes evangelizadores, os padres, os religiosos, os leigos. Há grandes embates para o futuro próximo, para os quais eu preciso me fortalecer física e espiritualmente. Conto com as preces, conto com a solidariedade de todos. Enquanto eu não puder retomar, comprometo-me a participar com minha oração, confiante dos passos de nossa igreja particular. Coloco-me sob a proteção da Mãe Intercessora, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Como muitos que atravessam dias semelhantes aos que me toca viver, abandono-me confiante nos braços do Pai, misericordioso e providente. Despeço-me com votos de um fecundo tempo de advento. Sobre todos vós, as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, o que nos cabe é rezar e torcer para uma franca recuperação do arcebispo de Cascavel. E claro, nós tendo assim mais informações daqui, a gente traz para vocês. O que nós vamos falar agora, gente, com informações da Patrícia, é sobre o início do pagamento do Auxílio Brasil. Mas o Ricardo não começou mês passado? Começou dia 17 de novembro. É que agora tem aquele limite de 400. É o mínimo agora que as pessoas vão receber. Só que se atente para alguns detalhes que a Patrícia vai trazer para a gente a respeito desse Auxílio Brasil. Vem com a gente, Patrícia, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil com o valor mínimo do benefício de R$ 400. O calendário vai obedecer às regras já conhecidas. Primeiro recebem o Auxílio Brasil quem tem o número de identificação social, o NIS, com o número final 1. O calendário prevê que até antes do Natal, todas as 13 milhões de famílias cadastradas já recebam o benefício. A data final é o dia 23. Esse número de 13 milhões de famílias cadastradas ainda é inferior ao previsto, de 17 milhões. Mas lembrando que é o mesmo número de beneficiados do programa Bolsa Família já extinto. O novo valor de R$ 400 será pago para todos aqueles inscritos que até então recebiam menos do que isso. De acordo com as regras divulgadas pelo governo, quem já recebia R$ 400 ou mais do que isso não terá correção de valor. O Ministério da Cidadania informou que todo mês haverá ajustes na lista de beneficiados.
Ou seja, quem já se inscreveu no CadÚnico, mas ainda não recebeu o Auxílio Brasil, tem o cadastro sob análise. A atualização de beneficiados agora fica para o mês que vem. E hoje eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Vilches? Patrícia, essa informação é importante, porque as pessoas perguntam, mas Ricardo, mês passado eu não recebi, esse mês eu estou preocupado para ver se eu vou receber ou não. É isso, gente, todo mês o governo federal faz aquela análise, né, para saber se pode incluir mais pessoas no Auxílio Brasil, se tem que tirar as pessoas que estão naquele limite. Então, todo mês tem um novo cadastro. Fique atento com essas informações lá no CRAS da sua cidade, vou sempre lembrar do seu bairro e mantenha seu nome e endereço em dia no CadÚnico, esse cadastro que você faz lá no CRAS do seu município e do seu bairro. Ainda sobre a nossa economia, aquele dinheiro do nosso dia a dia, vamos falar da taxa de juros. Porque o Banco Central anunciou que aumentou e aumentou uma barbaridade. Tá, Ricardo, o que isso tem a ver comigo? Absolutamente tudo, gente, para todos nós. Veja por quê. Está pensando em usar o crediário para comprar um presente de Natal? Fez as contas e chegou à conclusão de que dá para parcelar lembrancinhas no cartão de crédito? Pois saiba você que esse tipo de continha já está mais cara por conta do reajuste da taxa Selic. O aumento foi de 1,5% e anunciado pelo Banco Central. Com isso, a taxa básica de juros no país foi para 9,25% ao ano. E esse índice é alto. É o juro básico mais alto dos últimos 4 anos. E por que acontece esse aumento? Aumentar os juros é considerada a ferramenta econômica mais importante do Banco Central para tentar conter a inflação. É que o Banco Central trabalha com metas de inflação para o ano. E essa meta serve de base para o mercado financeiro trabalhar com investimentos. É a credibilidade do país que está em jogo e estamos perdendo. A meta da inflação foi ultrapassada lá em setembro e já chegou a 10,73% nos últimos 12 meses. O Banco Central também justificou essa correção dos juros com outro problema verificado por todo brasileiro. A economia emperrou. Era esperado uma recuperação econômica melhor. Ela não veio e a esperada evolução continua abaixo do esperado. Toda vez que a gente noticia aumento na taxa Selic, que está acontecendo com uma frequência maior esse ano, eu lembro daquelas pessoas que financiaram a compra do imóvel próprio durante esse ano, porque você tinha algumas regras estabelecidas pelos bancos públicos e privados que determinava a diminuição do saldo devedor conforme você fosse pagando a parcelinha, não é verdade? Só que tem um detalhe. Os programas mais populares e mais vendidos pelos bancos nesse ano foram justamente aqueles onde a parcelinha paga todos os meses eram corrigidas pela taxa Selic. Ah, o saldo devedor diminui? Diminui, mas a parcela não para de aumentar por causa dessa taxa Selic. Isso é um pepino, é uma dor de cabeça. Bom, vamos falar de uma outra situação agora que envolve também esse momento econômico maluco que os brasileiros estão vivendo. O Congresso Nacional, você se lembra, foi notícia aqui no Evangelizar Informa, acabou aprovando uma lei nova no mês de outubro, dando conta da proibição do despejo para aquelas pessoas que vivem de aluguel e comerciantes também que estavam atrasando a parcela. Essa discussão foi parar na Justiça e o Supremo Tribunal Federal acabou reformando essa decisão também. Preste atenção nessa história para você se atentar a esse detalhe também. Acompanhe. O Supremo Tribunal Federal sinaliza com a possibilidade de manter as regras que proíbem despejos no Brasil até março do ano que vem. Por causa da pandemia, cresceu o número de famílias e de comércios que foram obrigados a deixar imóveis locados por falta de pagamento. A legislação prevê a devolução do imóvel em caso de inadimplência com aluguel, é o que a própria Justiça define como despejo. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou uma lei extraordinária que proíbe o despejo de imóveis urbanos até o fim deste ano. Mas houve um pedido na Justiça de que essa lei fosse prorrogada, levando em consideração a crise econômica e o alto número de desempregados. De forma extraordinária, o Supremo Tribunal Federal concordou em adiar a vigência da lei, mas essa decisão precisava ser avaliada pela totalidade dos ministros do STF. E isso começou a ser feito nesta semana. A votação ainda não encerrou, mas a maioria dos ministros já concordou em manter a prorrogação. Assim que essa votação for encerrada, começa a valer de fato a proibição dos despejos até março do ano que vem. Gente, tem uma coisa tão importante que a gente precisa falar para vocês, que talvez você de casa desconheça.
É uma ferramenta criada pelo Banco Central para nos ajudar a saber exatamente se o nosso nome, o CPF, está sendo usado em algum tipo de golpe por aí. Mas esse é um detalhe que eu vou contar para vocês depois do intervalo comercial. É um tempinho rápido, só para dar uma checada para saber do café se saiu ou não saiu. Saiu não. Depois do intervalo eu te conto isso daí, tá bom? Rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 35 minutos e sem café, gente. Você acredita que não saiu o café aqui? Ê, Pelé, hein? Você já me tratou melhor, hein? Tá louco, viu? Vamos dar um bom dia aqui pra Luzima, que está nos acompanhando lá no Facebook e tá dando um bom dia aqui pra gente. Beijão, Luzima. Também a Olivia Câmara, a Dona Ivete Guarese, a Juscelia Rinaldi, a Clau Oliveira também está com a gente, o José Estevam, a Lenita Flor, a Nilda Soares, também a Norma Freitas, a Érica Almeida de Itabaiana, no Sergipe. A Maria Helena falou, será que o café saiu mesmo, Ricardo? Não saiu, Dona Maria Helena, não saiu. Tô aqui, ó. Eu estou comendo cuscuz de arroz feito no micro-ondas com um cafezinho. Mas que pessoal apetitoso, né? Meu Deus do céu. Beijão pra senhora, Dona Maria Helena. A Sandra Aparecida com a gente, tá curtindo o programa lá de Barueri. A Maria Goretti, a Linda Almeida também. Ricardo, você não tem café? Não tenho, Dona Linda. Hoje eu não sei o que aconteceu. Parece que é o Pelé, né? Pelé é gremista, né, Pelé? Tá bravo. Mas eu tenho culpa? O teu time que é chechelento e você vem me culpar? Eu, hein, tá louco. Vamos de notícia, gente? Vamos falar de coisa séria? Porque essa é uma história bem legal. É uma informação que eu acredito que você não saiba. Mas o Banco Central tem uma ferramenta para nos ajudar a saber exatamente se o meu CPF foi usado para abertura de alguma conta para aplicação de golpe. E eu ficar com essas contas, né? É uma ferramenta que é bem desconhecida, por isso que a gente vai divulgar aqui, ó. Preste atenção. Bom dia, Ricardo, e a todos. Prestem atenção nessas dicas. Pouca gente conhece e menos gente ainda faz uso, mas o Banco Central tem uma ferramenta útil e segura para informar se você é vítima de golpe. E o golpe que o Banco Central ajuda a prevenir é um dos mais conhecidos e investigados pela polícia de todos os estados. É aquele em que os golpistas usam o número de CPF da vítima para abrir uma conta bancária e fazer empréstimos. O Banco Central pediu e os bancos públicos e privados começaram a fornecer os dados sobre as contas abertas. Além dessas informações, o Banco Central também teve acesso aos empréstimos feitos por esses bancos e ainda quem está fazendo esses empréstimos. E a partir daí, esses dados passaram a ser públicos. O Banco Central, então, criou um site agora. Você pode consultar essa página na internet para saber se o seu nome está sendo usado em alguma conta ou empréstimo que você não sabia. É muito simples e muito fácil. Basta acessar essa página aqui do programa chamado Registrato. O Banco Central vai pedir alguns dados pessoais para fazer o cadastro. A partir daí, a consulta acontece com você informando apenas o número de CPF. O cadastro é seguro, é de graça e previne golpes contra você. Vamos ficar atentos aos golpes. Voltamos com você, Ricardo. Boa, Elu, obrigado pelas informações. Gente, é muito fácil achar na internet. Você viu que o endereço é longo, né? Entra lá no Google, dá um Google e ponha Registrato, com T mesmo, parece italiano, Registrato, facinho de decorar, Registrato, CPF, vai colocando no Google lá, Banco Central, fiscalização, já vai cair nessa página do Banco Central para fazer o cadastro. E é rápido, é fácil também, vai nessa que é importante, tá bom? Ó, para não fugir do assunto, nós vamos continuar falando em golpes aplicados no sistema financeiro. E olha só, hein? Os bancos, quem diria, é que estão pedindo para o Banco Central, me ajuda aqui, é para a Anatel, né? Agência Telefônica, Agência Nacional de Energia Elétrica também, empresas telefônicas. Presta atenção nessa história aí, essa nem eu esperava. Cláudia está com a gente, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia, Vilches. Uma ótima sexta-feira para você e para todos. Olha, Vilches, tem aumentado muito o número de clientes de bancos que têm caído em golpes aplicados através de aparelhos celulares. Por isso, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, cobrou providências da Anatel, que regulamenta as operadoras de telefonia. Segundo a Febraban, através de levantamento feito com clientes de várias instituições financeiras, os correntistas têm sido vítimas frequentemente de golpistas que ligam de números iguais aos de centrais de atendimento e agências bancárias. Então, existe aí uma perigosa vulnerabilidade nos sistemas das operadoras e que tem causado prejuízos de 60 milhões de reais, isso só no primeiro semestre deste ano, segundo a Febraban. A Federação Brasileira de Bancos já havia comunicado o problema para a Anatel em setembro do ano passado e novamente em outubro deste ano. Em outubro, inclusive, a Febraban divulgou o levantamento que apontou o crescimento de 165% nos casos de golpes contra clientes nos 6 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. No ofício enviado à Anatel, a Federação de Bancos afirma que muitos golpes têm cooperação de funcionários das operadoras e apontou o serviço de SMS como principal canal para mensagens falsas que levam aos golpes. É sempre bom lembrar, então, algumas dicas de segurança que o próprio usuário pode adotar, como evitar usar a mesma senha para acesso de contas diferentes, não salvar as senhas no bloco de notas do celular e não salvar no celular também imagens de cartões de crédito, imagens de documentos e comprovantes de endereço. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Mas sempre me provoca assim, um certo espanto quando eu vejo o banco, que é o setor que mais fatura nesse país, disparado, pedindo ajuda de governo ou chamando a responsabilidade para nós, clientes, sobre a segurança. Eles que poderiam investir tanto, inclusive na segurança nas agências. Vocês já repararam, né? Segurança dentro de banco só funciona quando está aberto. Aí você tem um caixa para te atender e tem 3 seguranças lá fiscalizando você. Fechou o banco, o que acontece? Qualquer probleminha eles chamam a polícia militar. Ah, eu vou te falar, viu? Mas deixa eu mudar de assunto, deixa eu chamar a Patrícia, que é muito mais legal ouvir o que a Patrícia tem para dizer para vocês. Bom dia, Pati! Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Gente, faltam 15 dias para o Natal, hein? 15 dias. Mas olha só, até lá dá tempo de eliminar aí uns 4, 5 quilos e entrar naquele vestidinho maravilhoso. Fazer bonito aí na casa da sogra, dos parentes. Ter sucesso nesse fim de ano, ter sucesso na sua vida, muito mais saúde, a sua autoestima lá pra cima. Então já vai ligando pra gente no 0800 000 3474 e faça como a Audrey, que vai aparecer aqui. Vamos mostrar o antes e o depois dela. Vejam só que maravilha, de 74 quilos para 51, 23 quilos a menos. Vejam só quanta diferença aqui, no rostinho da Audrey, na cinturinha, os braços bem fininhos, as pernas bem magrinhas também. Olha só que maravilhosa que ela está e não voltou a engordar, hein? Ela tem 2 filhos, super jovem, mas estava gordinha, está agora bem magrinha. Então ligue pra gente, 0800 000 3474. Hoje é a melhor promoção do ano, Vilches. Atenção, atenção aqui, Venho junto do Papai Noel, 70% em cima do preço de tabela lá de 2019, de 2 anos atrás, gente. Mas é hoje, é só hoje. Então ligando agora, 0800 000 3474, você vai pagar muito menos que isso aqui, bem menos do que essa nota aqui de 50, que antigamente a gente até falava 50, hein, Vilches? Mas tem que ser agora. Compra hoje, recebe amanhã, começa a pagar, só lá no ano que vem. Rapaz, eu não estava sabendo dessas condições. Você sabe que tudo quanto é tipo de promoção que é feita aqui cai na conta do Ricardão. Eu agora me assustei. Então aproveita, acho que é a última do ano, pelo amor de Deus. É só hoje? É para zerar o estoque. Então tá bom. Valeu, Patrícia. Obrigado pela participação. Agora é o seguinte, gente. Olha, iniciativa bacana que partiu do governo federal para atender aqueles alunos do ensino médio que tem uma baita de uma dificuldade para ter acesso a todas as informações disponíveis na internet para o estudo do seu dia a dia. Afinal de contas, né, gente? Nesse Brasilzão de meu Deus, tão grande, tão desigual, tem gente que até hoje tem dificuldade para pagar um plano ali para ter acesso à internet 24 horas por dia. Por isso que foi anunciado nesta semana um novo programa para ajudar essas pessoas, esses alunos. Legal, uma barbaridade. Acompanhe. Uma medida provisória publicada ontem no Diário Oficial permite a criação do programa Internet Brasil.
No papel, o programa quer atenuar um problema verificado com alunos de escolas públicas em tempo de aulas online. A intenção é distribuir chip com pacotes de dados para alunos da educação básica com famílias inscritas no CadÚnico. A falta de acesso à internet deixou alunos com esse perfil fora do calendário em muitas cidades. Ainda que municípios e estados tenham disponibilizado aulas online, os alunos não tinham acesso à internet para acompanhar essas aulas à distância. Com a publicação da medida provisória, agora o Ministério da Educação terá condições de criar as regras do Internet Brasil. Entre elas, os critérios para convênios com fornecedores e escolas que tiverem interesse em aderir ao programa. Olha, eu sei que tem bastante diretor de escola pública, professor de escola pública nos acompanhando, então podem ficar tranquilos com relação a essas informações que ainda vão ser divulgadas, esses critérios, pelo Ministério da Educação. A gente tendo a informação aqui, a gente já sapeca no ar aí para vocês. Combinado? Combinado então. Vamos fazer o seguinte agora, um giro de notícias e informações pelo Brasil, gente. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. Atendeu. O piá de 7 aninhos escreveu uma cartinha pedindo uma carne de Natal para fazer com o pai, a mãe e os 3 irmãos. A comunidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, se comoveu com a história e ajudou. Fizeram uma vaquinha que já arrecadou R$21 mil e o Hector já pôde fazer aquele churrasco. Um voo da companhia da Gol, que sairia de Brasília com destino a Porto Velho, em Rondônia, foi cancelado assim que os passageiros entraram no avião. Eles reclamaram do mau cheiro dentro da aeronave, que foi encostada para manutenção. A causa do mau cheiro não foi divulgada. Agora, ouça o desespero de quem gravou a cena da criança andando no parapeito da janela do apartamento. Os gritos da vizinhança do prédio de Niterói despertaram os adultos que estavam no apartamento para, enfim, acudir a criança. Bonita, mas ordinária. Essa mariposa aí é a responsável pelo surto de coceira que se espalhou entre os moradores de Recife. Ela solta as anteninhas da cabeça quando bate em lâmpadas. E esse pedaço do inseto irrita e coça quando entra em contato com a pele das pessoas. Deve ter muita mariposa por lá. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho? Aí na volta nós vamos mostrar para vocês como é que vai ser a solenidade de logo mais lá no Vaticano para a inauguração do presépio e também da árvore de Natal. E nós vamos explicar para vocês porque o mau humor do Pelé hoje que torce pro Grêmio. Depois do intervalo comercial, tá? Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 50 minutinhos, 10 minutinhos para as 9 horas da manhã, gente. Ó, e a dona Nadir tá mandando um recadinho aqui e fala o seguinte: ô Ricardo, manda um abraço para mim que eu estou de aniversário. Ô, dona Nadir, beijão para a senhora, Deus abençoe, feliz aniversário. Se tiver festa e for pertinho aqui de Curitiba, pode convidar. Se tiver quibinho, pastelzinho, esfirra, coxinha então, minhas armas do purgatório, já tô aí, leva até presente, ó. Que lombriga velha, né? Beijão pra senhora, dona Nadir. Vamos falar o seguinte agora, gente. Tá rolando um surto de gripe lá no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né? E quem tá com a gente para dar essas informações é a Cláudia. Era só o que faltava, né? Gripe. Acompanha aí. Vilches, os cariocas estão enfrentando nova pandemia, dessa vez de gripe, pelo menos é o que considera a prefeitura da cidade, onde foram registrados 21 mil casos de influenza A só nas últimas 3 semanas. Por isso, ontem foi aberto mais um polo para atender a demanda de pacientes com sintomas de gripe. O espaço funciona no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, que fica na zona oeste da cidade. Hoje, a vacinação contra a gripe, que estava suspensa há uma semana por falta de doses, foi retomada.
A Prefeitura do Rio já havia aberto um polo de atendimento exclusivo para pessoas com suspeita de gripe na quarta-feira, na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, Zona Norte, quando quase 500 pacientes com sintomas foram atendidos até o final da tarde. E falando em sintomas, é bom ficar atento aos seguintes sinais: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato ou no paladar ou nos dois. Os pacientes que apresentarem algumas dessas manifestações físicas também devem realizar teste para Covid, já que os sintomas são bem parecidos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, houve um aumento de 239% de casos na média móvel de gripe nas UPAs do estado nos últimos 14 dias. Os novos polos de atendimento à gripe devem aliviar a demanda nas unidades de saúde e vão funcionar de segunda a domingo, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Boa, Cláudia. Vamos continuar no assunto, falando da nossa saúde? Afinal de contas, nesse mês de dezembro é quando os hospitais, as clínicas, os médicos fazem aquela campanha para nós, dos meios de comunicação, nos lembrarmos dos cuidados com a pele, câncer de pele. E aí a gente divulga para todo mundo se atentar para isso. E vou falar para vocês. Eu só comecei a ter cuidado exatamente com a minha pele depois de velho. Depois que eu precisei ir ao médico, foi verificado um monte de manchinha esquisita aqui assim nas minhas costas, no peito, e aí eu tive que começar a fazer exame. Só a partir daí que o Ricardão começou a usar com frequência o protetor solar. É aquela coisa, eu só aprendo apanhando. Para não acontecer com você o que aconteceu comigo, se atente aí para esses cuidados, gente. Dezembro foi escolhido como o mês laranja pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre os riscos do câncer de pele. Com o verão aí, nós conversamos com o oncologista Bruno Azevedo, que falou sobre a importância da conscientização. Acompanhe. O câncer de pele é o câncer ou é a neoplasia maligna mais comum que existe. Ela é disparada a doença mais frequente no consultório do oncologista. A gente estima que no Brasil, pelo menos 30% dos casos de cânceres que são tratados são câncer de pele. Existem dois tipos básicos de câncer de pele. Existe aquele câncer de pele chamado não melanoma e existe o câncer de pele chamado melanoma. Eles têm tratamentos completamente distintos, daí a importância da avaliação com o oncologista para que a gente defina qual é a melhor forma de tratamento e qual é o tratamento adequado. Então, por isso que é mandatório. Eu tenho suspeita de uma lesão de pele me chama atenção, me preocupou, o ideal é que a gente tenha a avaliação do especialista para a gente diferenciar uma coisa da outra e até definir qual que é o correto tratamento disso aí. O especialista ainda falou sobre formas de prevenção e que mesmo na sombra, os riscos são os mesmos. O principal é a gente evitar exposição intensa ao sol. O principal fator de risco para câncer de pele é o raio ultravioleta, que é esse raio que é o raio solar. E aí dentro disso a gente tem algumas medidas. A primeira é realmente a gente evitar as horas do dia onde essa exposição é mais intensa. Por exemplo, entre 10 horas da manhã e 3 horas, 4 horas da tarde. O uso do filtro solar é básico, isso deve ser uma regra que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, temos que nos ensinar, nos educar a usar o filtro solar. O filtro solar é uma ferramenta importantíssima, independente de qual seja a nossa atividade diária no dia a dia. O filtro solar a gente tem que ter ele como uma meta de uso diário. Lembrar de usar óculos escuros, usar chapéu, usar boné, usar maneiras da gente acabar evitando essa maior exposição, desde que a gente seja obrigado a isso. Outra coisa que eu aprendi com os médicos também, gente, quem trabalha em ambiente fechado, acha que não precisa colocar protetor solar. Sim, gente, precisa, porque tem determinados tipos de lâmpada que também acabam afetando a qualidade, a saúde da nossa pele. Fique atento para isso. Aqui em Curitiba tem o seguinte, normalmente aqui o dia inteiro é nublado. Não, tá nublado. Não. Se atente para esse detalhe também, nunca é demais esse tipo de proteção. Vai por mim que eu aprendi da pior forma possível. Então vamos falar aqui de outra coisa? Falar de coisa mais legal, mais amena. Presépio e árvore de Natal lá do Vaticano, gente, é hoje, 1h da tarde, hora de Brasília, né? Que vão inaugurar. Claro que a TV Evangelizar vai contar para vocês. Aí na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente já mostra como é que tá tudo. O que o Jucinei vai mostrar para vocês agora são os preparativos. Tá bonito, gente, tá bonito. Acompanhe. Olá, Ricardo. Bom dia a você, bom dia a todos aí no Brasil. Olha, Ricardo, é grande a expectativa pela cerimônia de inauguração do presépio e da árvore de Natal do Vaticano, que, como você mesmo antecipou, acontece na tarde de hoje. Como de costume, a cada ano, a árvore que decora a Praça São Pedro vem de um lugar diferente. Dessa vez ela foi extraída da localidade de Andalo, uma pequena vila nos Alpes italianos. Tem quase 30 metros de altura
e pesa cerca de 8 toneladas. A montagem começou no último dia 23 e quem passou por aqui ficou curioso para saber como ela ficaria depois de pronta. Para decorar essa gigante, o Vaticano encomendou 600 bolas feitas em madeira por um grupo de artesãos da mesma localidade e optou por uma iluminação em LED que tem baixo consumo de energia. Esse ano, a árvore vai dividir espaço com um presépio peruano. A obra traz detalhes bem característicos, como a presença dos famosos tecidos coloridos que foram utilizados para a confecção das vestes da Sagrada Família. O presépio foi produzido por 5 artistas locais e marca os 200 anos da independência do país. A cerimônia de inauguração da decoração de Natal segue todas as normativas de segurança para o controle da pandemia de coronavírus. Está marcada para as 5 horas da tarde, horário da Itália, 1 da tarde, pelo horário do Brasil. Eu volto com você aí nos estúdios, Ricardo. Boa, Jucinei. E ele vai acompanhar tudinho. Para segunda-feira, aqui no Evangelizar em Forma, a gente mostrar para vocês como é que ficou o presépio, como é que ficou essa árvore de Natal toda decorada também, tá bom? Agora nós vamos falar de futebol, porque graças a Deus acabou o Campeonato Brasileiro. Os coxa estão felizes porque subiram, não é verdade? O pessoal do Ceará está feliz da vida porque Ceará e Fortaleza vão participar da Copa Libertadores. E metade do Rio Grande do Sul lá tá em... não deu. Acompanhe. Fala, Vilches, beleza? Ontem aconteceu a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, que decretou o rebaixamento de 2 tricolores, o Grêmio e o Bahia. O imortal tricolor recebeu o time do Galo e venceu por 4-3. Rafinha capricha no cruzamento, toque de cabeça! Mas a vitória não foi suficiente para manter os gaúchos na Série A, já que além de vencer, precisavam contar com tropeços dos adversários contra o descenso. No Nordeste, o Bahia perdeu para o Fortaleza por 2-1. Pé direito! Gol! E se juntou a Sport e Chapecoense, que já entraram na última rodada rebaixados. Mas enquanto uns choram, outros sorriem. Esse é o caso de América, Fortaleza e Bragantino, que vão disputar a Libertadores da América pela primeira vez e que farão companhia a Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Fluminense. Chegamos ao fim do Brasileirão, mas vale lembrar que a temporada do futebol brasileiro ainda não acabou, porque nos dias 12 e 15 de dezembro tem as finais da Copa do Brasil entre os Atléticos, o Paranaense e o Mineiro. Aguenta os atleticanos, mas é o seguinte, atenção gremista, vai ser importante aí ano que vem, hein? Porque vai ter aquele tira-teima no campeonato da Série B. Nós vamos decidir aqui entre Londrina e Grêmio qual é o maior time do sul do país. Esse vai ser o tira-teima do ano que vem. Ah, garoto! Vamos agora mostrar uma das atrações que nós temos aqui para vocês no fim de semana. Domingão, gente, 6h30 da manhã, tem aquele programa rural que todo mundo gosta com a Adilson. Adilson, vem com a gente! Olá, tudo bem? Passando por aqui para fazer um convite. Domingo, 6h30 da manhã, tem Terra Boa, aqui pela nossa TV Evangelizar, para todo o Brasil. O programa que fala do homem do campo, das coisas da terra. Terra Boa, domingo, 6h30 da manhã. Eu espero você. Bacana, uma barbaridade esse programa. 6h30 no domingo, tá bom, gente? O Evangelizar em Forma desta sexta-feira termina aqui, você sabe, né? Voltaremos na segunda-feira, às 8h20 da manhã. Tenha uma ótima sexta-feira a todos vocês, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. O Padre João tá aqui já, ó, coladinho o programa com a palavra, tá, gente? Fui!